Está começando mais um Professor Nelson Jr. Cash. Livro de hoje, Conectado. Como ter um relacionamento direto com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira. Capítulo 7. Prova. Em um clube de campo, os jogadores de golfe comparavam seus pontos. Então, a conversinha começou. Eu fiz a minha melhor jogada de todas, orgulhou-se Ben. Uma jogada de 18 buracos não significa nada, afirmou Júlio com ares de superioridade. Eu sou um atleta completo e não jogo apenas golfe. Se eu apenas fizesse algum ponto para mim seria suficiente, brincou Matt. E se os 9 buracos restantes é tudo que conta, eu bato todos vocês hoje, esbravejou Jordan frustrado. Os 9 primeiros buracos salvaram, riu Dan. Se eu não tivesse que corrigir minhas jogadas, eu seria um profissional, exclamou Jeremy. Você sabe, eu ganhei o troféu de um torneio ano passado, orgulhou-se Ronnie. Mas isso só aconteceu porque você estava jogando com um grande time, afirmou Pete. Em 18 de março de 2004, encaixei a bola em uma só tacada, lembrou Ernie. E ninguém que está aqui viu isso, afirmou Marcos. Eu tenho mais jogadas boas do que ruins, exclamou Mike. O problema é que o resultado final não pode eliminar as más. Ei, colega, eu vi você tentar consertar várias jogadas hoje, brincou Tony. Muito embora eles falassem sobre boas jogadas, nenhum deles jamais seria um profissional. Eles nem sequer tinham alcançado o mínimo para cada jogada. Mas conversas como essas não são exclusivas do golfe. As pessoas podem afirmar coisas semelhantes até mesmo sobre sua conexão com Deus. A conexão com Deus envolve o sobrenatural, experiências transformadoras e vivas, experiências poderosas e incomuns. Elas se destacam como eventos que atraem a atenção. A Bíblia relata que uma luz ofuscante derrubou Paulo e uma pessoa invisível dialogou com ele. Algumas pessoas esperavam viver semelhantes a acontecimentos altamente dramáticos e espirituais. Mas a experiência da estrada de Damasco parece ser mais uma exceção do que a regra. Rotular um evento surpreendente ilustra quão incomum ele é. João batizou Jesus no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu abrindo-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, dizendo: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Entretanto, isso não aconteceu sempre. Aquele dia contrasta com os demais dias típicos. Imagine como uma declaração dessas teria sido surpreendido os escarnecedores na crucificação. Eles zombavam. Ele confiou em Deus, que o Deus o salve agora se dele tem compaixão, pois disse, sou o Filho de Deus. Não teria sido o momento ideal para Deus, através de luzes brilhantes, fazer pronunciamentos com uma voz potente? Pelo contrário, foi necessário um pagão identificar que Jesus tinha conexão com Deus. Quando o centurião e os que com ele estavam vigiavam Jesus, viram um terremoto e tudo o que havia acontecido. Ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Enquanto eventos sobrenaturais têm impacto imediato e as pessoas podem desejar um acontecimento sob medida para reforçar sua convicção, os resultados de tais milagres não têm necessariamente poder permanente. Os israelitas sentiram o impacto do poderoso Deus no Monte Sinai, mas em poucos dias eles tinham trocado por um bezerro de ouro. Jonas experimentou a viagem sobrenatural de sua vida, e então, em vez de celebrar a salvação abundante de Deus, ele mudou um semblante e tornou-se um suicida. Judas operou milagres com o restante dos discípulos, mesmo assim mais tarde traiu Jesus. Talvez você conheça alguém que já tenha vivido alguma experiência aparentemente sobrenatural. Talvez isso tenha acontecido com você e tenha causado uma imediata mudança da sua vida. O testemunho pode ter sido poderoso e convincente, mas com o tempo, o que é sensacional perde a força
e momentos inesquecíveis são esquecidos e o anormal torna-se normal. Muito embora as experiências espirituais ousadas e fascinantes sejam reais, elas não dão prova da nossa conexão com Deus. As pessoas podem ser capazes de dizer um momento específico da sua conversão ou mesmo identificar os passos que as conduziram nesse processo, mas isso não anula o que aconteceu com elas. O sobrenatural, com frequência, opera de maneira desconhecida. A consciência disso pode surgir apenas após o fato. Explicando isso, a um líder religioso, Jesus disse: "O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai." Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A mudança pode ter começado em um lugar de oração, em um parque de diversão ou em um bar. Ela pode ter sido despertada por uma pessoa, um lugar ou um planejamento. Deus não está limitado a lugares, a influências ou circunstâncias. Você não será capaz de identificar um exato padrão ou fórmula de conversão porque o Espírito de Deus procura ativamente conectar as pessoas a Deus e porque o Espírito não pode ser guardado, programado ou vigiado. Uma sequência de ações planejadas pode resultar em manipulação coagida. Por outro lado, um pronunciamento descuidado ou uma proclamação nada oficial pode ser o início de um reavivamento. Espere surpresas, espere o inesperado. Tentativas evangelísticas infalíveis podem resultar em nada, mas o que parece ser nada pode resultar em um poder como o dos Pentecostes. As mudanças que Deus opera nas pessoas são frequentemente imperceptíveis, mesmo para aqueles que estão perto. Considere o desenvolvimento de uma criança. Veja como você cresceu. Essa é uma declaração que os avós que vivem longe fazem com mais frequência do que os pais. Às vezes, é necessário um rito de passagem, como uma carteira de motorista, a graduação ou mesmo um casamento que pode fazer com que uma pessoa perceba que a criança mudou de verdade e mudou significativamente. Mudanças acontecidas em virtude de uma conexão com Deus frequentemente só são sentidas após elas haverem ocorrido porque Deus opera de dentro para fora. Nós percebemos as mudanças exteriores, mas as mudanças interiores dão-se a conhecer em diferentes proporções. Algumas são imediatas e outras funcionam mais com o tempero. Elas não são necessariamente ingredientes visíveis, mas tornam as outras coisas melhores. Jesus disse que aqueles conectados com ele são o sal da terra. Os poucos que experimentam mudanças dramáticas têm motivos para celebrar e partilhar sua experiência, mas devem ser alertados de que a dramaticidade não descreve a rotina diária dos convertidos. Os muitos que experimentam mudanças sutis também têm motivos para celebrar e partilhar sua experiência e deveriam ser alertados de que todo o estado normal das coisas não será mantido. Uma vez que as ações são observáveis, as pessoas colocam grande ênfase nelas. Deus diz que o caráter é mais significativo e ele sabe mais que os homens. Naturalmente, ambos são importantes. Ações são comportamentos exteriores que revelam o caráter, bem como o moldam. Caráter é uma identidade interior formada por inúmeros comportamentos, pensamentos, motivos e atitudes. Quando alguém se conecta com Deus, o Espírito transforma o caráter da pessoa. Essa é a razão pelas atitudes, motivos e pensamentos e comportamentos que começam a mudar. É um trabalho em progresso e não um produto acabado. Mas assim como um carro destruído pode ser restaurado, um ser humano que muitas pessoas podem considerar um pouco mais importante do que um carro destruído, pode ser transformado pelo poder de Deus. Não julgue o caráter de uma pessoa por uma ação ou uma declaração. Você precisa de muito mais informações, como as motivações, como as histórias, propósitos e hábitos. Tendências revelam mais sobre o caráter do que comportamento isolado. Uma atitude significa mais do que uma ação. Um simples ato bom não garante pureza de coração, assim como um ato mau não significa necessariamente um coração maldoso. Se você deseja uma prova de sua conexão com Deus, busque formar um caráter semelhante ao de Jesus, em vez de meras ações aprovadas por todos ou declarações públicas isoladas acerca do que é certo. Até mesmo Cristo foi acusado de ações erradas e palavras heréticas.
Você é samaritano, estrangeiro, diabo, rosnaram os líderes judeus. Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Como podemos saber se estamos conectados com Deus? Sim, nós veremos ações positivas. Mas uma vez que o bem-educado e mesmo aqueles que simplesmente buscam afirmação podem apresentar bons atos exteriores, a questão mais importante é: onde está o meu coração? Em outras palavras, o que está acontecendo dentro de mim? Necessitamos observar nossos pensamentos, sentimentos, esperanças e desejos. Quando as pessoas estão conectadas a Deus, seu foco é desviado para o eu e para ele, em vez de operar a partir de um caráter insensível e egoísta, que se esconde através de uma boa imagem. As pessoas ligadas com Deus o colocam no centro de sua vida. Indivíduos e grupos colocam expectativas nos outros. As esperanças de uma mãe, as regras de um clube, os padrões de uma igreja, tudo isso pode ser coisa boa, mas não cria raízes no interior de alguém. Só Deus pode colocar seu espírito dentro da pessoa para ser conectada a Ele. E Deus começa a manifestar-se de várias maneiras. Cuidado para não trocar a orientação do espírito por uma lista de expectativas do outro como essas. Seja bem educado, vá à igreja, seja voluntário para tudo na igreja, fique quieto, leia a Bíblia e ore, faça as doações de caridades, seja cortês, não questione as autoridades, evite o mundanismo. Além disso, tome cuidado para não criar a sua própria lista. Ela costumeiramente se desenvolve baseada no comportamento que você pode administrar, como faça isso, e aquela que você evita, como não faça isso. Muito embora individualizada, ela é altamente externa e fica muito aquém daquilo que o Espírito quer fazer em você e através de você. Eis um exemplo de uma lista de uma pessoa de personalidade forte que pode produzir. Não bebe nem fume, não jogue, não responda, não use roupas da última moda, não jure, não ouça músicas atuais, não discuta sobre Deus, rejeite qualquer coisa mundana, rejeite adultos e autoridades. Se essa lista não servir para determinada pessoa, ela simplesmente pode mudar os itens referentes a comportamentos que consegue administrar bem. Se você não consegue parar de fumar, mas consegue controlar sua paixão sexual, tire o item difícil e o substitua por um que você consegue conduzir. Personalize sua lista e acrescente o seguinte título: A Obra de Deus. O resultado pode enganar os outros e até mesmo você. Mas não se esqueça de que o primeiro interesse de Deus é o que está no interior. Quando a água está caindo no chão por causa de uma pia com goteiras, Deus dá prioridade ao desligar a torneira do que simplesmente limpar a bagunça no chão. Quando você se conecta com Deus, o Espírito Santo começa o processo de desenvolvimento do caráter em você. Essa mudança interior dá lugares a mudanças exteriores, como a reforma de uma casa. A mudança não é uniforme nem instantânea, mas as diferenças podem ser vistas, especialmente ao longo do tempo. Como é um caráter de um cristão? A Bíblia responde com uma lista de componentes: afeição pelos outros, exuberância sobre a vida, serenidade, disposição de abrir mão das coisas, senso de compaixão no coração, convicção de que a santificação básica permeia coisas e pessoas, envolvimento em compromissos leais, falta de necessidade de querer mudar os outros, capacidade de mobilizar e dirigir as energias dos outros com sabedoria. Algumas pessoas experimentam uma transformação tão óbvia que os outros rapidamente percebem a mudança. Um bêbado se torna sóbrio, um viciado em sexo se torna puro, um bruto se torna gentil, um deprimido encontra alegria, um homem irado perdoa, um político egoísta passa a se preocupar com os outros, uma socialite vive com integridade, um fofoqueiro torna-se confiável, um agiota doa sem receber crédito. Mas e se seu comportamento é respeitável antes que o Espírito Santo comece o processo de transformação de caráter? Haverá ainda uma mudança radical? Os atributos positivos mudarão para negativos? Será que o gentil vai se tornar repreensível? O atencioso, o rude e o confiável vai começar a enganar? Claro que não. O comportamento cristão nem sempre tem origem em um caráter cristão. Pessoas boas que iniciam uma conexão com Deus experimentam uma mudança na motivação de seu comportamento.
Em vez de tentar impressionar os outros para ganhar vantagem, ou simplesmente para continuar um incutido hábito cultural, o Espírito agora nutre o comportamento cristão a partir de um caráter cristão. A paz, a alegria, o amor, a graça recebidos de Deus começam a escorrer, a pingar, e então começa a ser despejado na conduta de uma pessoa conectada. Em vez de lutar contra Deus, somos atraídos a Ele. Jesus disse aos seus seguidores: "Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Quando uma pessoa se conecta com Deus, o impossível não simplesmente se torna possível, mas certo. Permanecendo na estrada, o motorista mantém-se longe das valas. Muitas estradas têm valas em ambos os lados. Assim também é a sua conexão com Deus. Permanecendo na estrada, você se mantém longe das valas. Aqueles que têm uma nova conexão com Deus são suscetíveis a ambas as valas. A primeira é a ideia de que existe alguma coisa que a pessoa pode fazer para se conectar com Deus. Estar conectado a Ele não é como um negócio meio a meio, metade Deus, metade nós. É tudo de Deus. A única coisa que o homem pode fazer é dizer sim, em vez de persistir dizendo não. Mesmo o mais brilhante e melhor não tem coisa alguma de valor a acrescentar à equação. Somos como um impuro todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Não pense erroneamente que os impulsos que vêm de Deus foram originados em você. Não se iluda pensando que aquela resolução de ano novo, o esforço extra ou a leitura de um livro de autoajuda transformaram você. O lado oposto da estrada tem uma vala igualmente perigosa. Esse outro extremo deduz que, uma vez que tudo está nas mãos de Deus, nós não temos participação alguma. Tal perspectiva parece demonstrar que todo mundo vai acabar no céu de alguma forma, em algum dia. A escolha não tem importância. Portanto, estar conectado com Deus torna-se discutível. Em vez de viver uma vida transformada de dentro para fora, podemos simplesmente continuar com nossas práticas. Isso é loucura. Por que deixar a declaração de perdão de Deus limpe apenas seu registro no céu? Por que continuar sua vida não transformada na terra enquanto Ele se conectou com você e está no processo de mudá-lo? As duas partes da conexão que Deus provê são as seguintes: salvação como um dom imediato e Deus vivendo em você para que você comece a viver para Ele. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Para permanecer na estrada, em vez de desviar para a vala, temos que confiar totalmente em Deus através da conexão que Ele provê e confiar totalmente em Deus para as mudanças que Ele opera em nossa vida. Em vez de confiar em nós mesmos para que isso aconteça, e em vez de confiar em Deus para que isso aconteça sem nossa participação, precisamos nos concentrar principalmente na conexão que Deus quer ter conosco. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo, em vocês a esperança da glória. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Deus se revelou aos homens, mas nós perdemos esse contato e o perdemos de propósito. Vivemos naturalmente em oposição a Deus, mas podemos nos reconectar a Ele. Quando isso acontecer, obedecer a Deus não será mais um fardo. De fato, Ele nos dá o desejo de seguir suas intenções originais para nós. Em primeiro lugar, Ele estabeleceu as leis para o nosso bem. Em vez de resistir a Deus, nós faremos qualquer coisa e tudo o que Ele pedir, sugerir, comandar ou desejar. Trocaremos o fazer o que queremos fazer pelo que Deus quer. Iremos nos tornar como crianças que obedecem a seus pais, como os atletas que treinam como foram orientados, ou soldados seguindo ordens, empregados fazendo o que lhe é esperado,
como bailarinos que se movem em conjunto e estudantes dominando as instruções do professor. Seguir a Deus, obedecer-lhe, imitá-lo, meditando e buscando são indicações de que mudanças ocorreram. Como salmista, podemos verdadeiramente dizer: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. A lei de Deus dá um bom vislumbre de como Ele é, mas não nos conecta a Ele. Ela mostra a nossa necessidade de ajuda divina. E a obediência às leis de Deus vem do Espírito que habita em nós, não da modificação de um comportamento humanista. É mais ou menos assim. Suponha que você queira um penteado e viu uma foto sobre ele. Possuir a foto não lhe dá o penteado. Ela simplesmente mostra o contraste entre o que você tem e o que o modelo tem. Peça a um cabeleireiro que o ajude. O que a fotografia jamais faria, o cabeleireiro pode fazer. Da mesma forma, as leis de Deus mostram um contraste entre Deus e você. Vá a Ele. Quando estiver conectado com Ele, Ele vai te tornar justo. As promessas de Deus para o seu povo continuam. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ter fé em Deus não separa o povo das suas leis, mas o capacita a internalizá-las. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. De fato, somente quando confiamos em Jesus, podemos necessariamente e verdadeiramente obedecer-lhe. Algumas pessoas resistem, evitam e ignoram a conexão com Deus, considerando isso uma fraqueza ou uma dependência imatura daqueles que necessitam de uma muleta. Mas não podemos dizer que aqueles que simplesmente reconhecem a Deus ou reivindicam uma crença nele têm fé. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios acreditam e tremem. Satanás não é ateu. Ele sabe que Deus é real, mas ele não se submete a ele. Você não pode se apegar a Deus se mantiver suas mãos fechadas. Percebendo que Deus está realmente do seu lado, você para de lutar com Ele e apega-se a Ele, assim como Ele tem se apegado a você. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Imagine, você pode se apoiar no Deus do universo. Algumas pessoas interrompem seu relacionamento com Deus porque elas não experimentam a maturidade instantânea quando estão conectadas a Ele. Às vezes parece que seu movimento é mais para trás do que para frente. Será que elas realmente estavam conectadas com Deus? A resposta vem do próprio Deus. A minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que sua dependência de Deus diminuiria quando você está conectado a Ele? Quando você se apoia em Deus, pode dizer: pois quando sou fraco, é que sou forte. Não permita que as frustrações ou erros repetidos impeçam sua conexão com Deus. Uma vez que não há desculpas para o pecado, nós, muitas vezes, temos que nos agarrar a Ele novamente porque falhamos. E porque nós abandonamos a Deus não significa que Ele nos abandonou. Lembre-se, Deus se apega a nós, com muito mais força do que nós a Ele. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. Enquanto olhar para o seu próprio progresso, você terá uma visão distorcida de si mesmo. Enquanto olhar para Deus, você manterá foco no ideal e terá confiança de que Ele está mantendo seus olhos em você. Quanto mais clara a sua percepção de Deus, mais clara será a sua necessidade dele. Não é de admirar que aqueles que com pouco conhecimento de Deus não sintam necessidade dele, eles não percebem um contraste, sentindo-se satisfeitos com suas próprias condições. Perdem o hoje e a eternidade porque negligenciaram a Deus. Assim, a prova de que Deus está conectado com você é a sua dependência dele. Alguém pode zombar de você por não realizar muita coisa sem seu Deus, mas você pode dizer: você está absolutamente certo. E assim terminamos Professor Nelson Jr. Cast. Livro de hoje, Conectado. Como ter um relacionamento direto com Deus
de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira.